Salve, ouvinte da T, tudo bem? Como é que você foi de Páscoa? Espero que tenha sido bem, espero que tenha passado bem o seu feriado. Estamos de volta, segundona, sempre para falar de saúde, às segundas com o professor Everson Krum. Tudo bem, professor? Tudo bem, Eduardo. Foi obrigado. bem de feriado? Foi super bem. Um pouquinho de chocolate. Só um pouquinho? Só um pouquinho. Só um pouquinho. Exato. Bom, Só para dar a sensação de recompensa. Que bom, eu fui um pouquinho mais. Um pouquinho mais do que deveria. Mas outras coisas também, daí foi peixe. Peixe, foi tudo claro, bem. foi tudo bem, graças a Deus. Professor, vamos falar hoje de uma novidade da área de saúde que tem a ver com transplante, é isso? Isso, exatamente, Eduardo. Então, na semana passada, foi anunciado um grande êxito, que foi a obtenção de um porco clonado. Um porco clonado. Produzido aqui no Brasil, é um projeto já de algum tempo. E qual que é a expectativa? No futuro, essa é a primeira etapa, tem outras etapas a serem cumpridas. A expectativa é que as próximas etapas, os porcos desenvolvidos por este laboratório poderiam ser utilizados para transplante de órgãos. Então é muito interessante, é uma técnica que já tem no exterior, já tem no Brasil. Por que é interessante aqui? Porque nós, com tecnologia do Brasil, com recursos, com pesquisas, desenvolvimento do Brasil, pode no futuro, ainda vai um tempo, mas pode no futuro ser a fonte de alguns órgãos para serem transplantados. Vamos retomar um pouquinho? Por favor. Os humanos. Os humanos, quando está sendo desenvolvido o óvulo, para que nós depois nos tornemos adultos, para ser esse desenvolvimento, nós recebemos informações, uma parte da mãe e uma parte do pai. Forma as características e as nossas células humanas guardam essas características, um pouco do pai, um pouco da mãe. Os gêmeos idênticos, obviamente, são iguaizinhos. Então, aí nós crescemos e nós vamos guardando. Temos essas informações e nós desenvolvemos um exército para combater aquilo que seja diferente de nós. Quem desenvolve um exército igual são os gêmeos. Então, os gêmeos têm um exército de combate igualzinho. Nós não. Nós temos uma característica e aí temos o nosso exército, estou falando em sentido figurado, porque estamos até passando por um momento de guerra, né? Sim. Então nós temos um sistema de vigilância pelo nosso organismo, que a hora que alguma coisa que não seja do nosso corpo, que seja diferente, esse exército é ativado. E daí desenvolve uma batalha, vão desenvolvendo batalhas para combater esse agente externo. Eu brinco, e um outro colega já usou às vezes esse termo, é como se fosse o porteiro do Enem. Nós temos um exército correndo pelo nosso corpo, identidade, para saber se é daquele corpo. Ah, não é daquele corpo? Chama as forças de segurança. Aí vem guarda municipal, vem polícia, vem bombeiro, vem tudo especializado para combater aquilo ali. Então esse é o nosso organismo. Com o passar do tempo... Porteiro do Enem é ótimo. Cadê tua... cadê a identidade? Ou um porteiro de boate, cadê a pulseira? pulseirinha? Cadê a pulseirinha? Porteiro de boate, cadê a isso. pulseirinha? Cadê a pulseirinha, né? Quem é diferente toma pancada. Não, você quer expulsar, tá? Vamos deixar de lado esse mecanismo, já retornamos para ele. Desde os primórdios, os indianos que pegavam pele de rã para colocar na pele, quando tinha algum machucado, alguma queimadura. Depois, na época das guerras, para tratar ferida, tentaram até fazer um transplante, pegar a perna de um que tinha recém-morrido e colocado num outro soldado para ver se dava certo. Não deu certo. Né? Não deu certo. Em que tempo costurar isso, lá, professor? Isso aí 1800, sabe? Então, tentaram fazer isso. E a humanidade sempre tenta fazer isso. Algumas vezes esses transplantes dão certo. Por exemplo, quem faz uma ponte de safena, ele faz transplante. Porque ele pega da perna e coloca num outro lugar. Coração, sim. Né? Mas é de si mesmo, né? De si mesmo, né? Não é para ter reação. Um outro transplante muito bem sucedido, porque não tem esse mecanismo de defesa, é o de córnea. Córnea a pessoa não precisa ser compatível. Então, é um transplante muito bem sucedido. Enfim, aí foram fazendo tentativas com
rim, com pulmão, com vários órgãos, até que em Massachusetts, nos Estados Unidos, conseguiram pegar de gêmeos idênticos o rim de um irmão e transplantar no outro. E não deu reação. Por quê? Porque eles eram iguais, como eu comentei no início, a questão da compatibilidade. Depois disso, ele tentou de um familiar. Foi tentado de um familiar. Por que não deu certo? Lembram das informações de pai e de mãe? 50% de um, 50% do outro. Então, tem coisa que é diferente. Aí não deu certo. E foi vindo a evolução, foram tentando das mais diversas formas, até que chegaram lá nos Estados Unidos, e é uma empresa moderna, que pegou um porco e, por engenharia genética, mudou as características desse sistema de defesa. Então, ele anulou alguns genes que fazem a rejeição e colocou outros, isso num óvulo modificado. O porquinho desenvolveu, aí eles pegaram o rim desse porco e transplantaram num humano, um paciente que fazia hemodiálise, a hemodiálise não estava mais dando certo, e ele conseguiu sobreviver 2 meses. Destaque, um dos médicos líderes dessa pesquisa, lá nos Estados Unidos, 2022 mais ou menos, é daqui do Paraná. Filho do Dr. Riela, que é uma sumidade, o filho dele, o Leonardo, foi para lá, e ele é um dos líderes, junto com o cirurgião, com outras pessoas. Então, esse é o futuro, só que lá é uma empresa particular. Ela é que fez essa mudança genética para que o porco produzisse o rim e aí o rim fosse transplantado. Associado a isso, nós temos a evolução dos imunossupressores mais modernos. Tem 2 super modernos que eles fazem o quê? Mesmo que aquele exército seja ativado, eles conseguem neutralizar o exército. E como se fosse assim a mensagem, deixe aquele órgão lá, não mexa com ele, e fica neutralizado. O que é que aconteceu aqui no Brasil? Essa tecnologia do porco. Só que feito por uma universidade pública do Brasil, ela fez a modificação. Ela trocou esses genes, inativou 2 e colocou outros 7. Para quê? Para o porquinho, e o porquinho nasceu bem, nasceu com 2,5 kg. E para o futuro, a tendência é que os porcos possam ser criados, e aqui eu vou fazer uma ressalva ética. Uma ressalva ética com a questão da defesa dos animais, com princípios, métodos, tecnologia, todos têm que ser respeitados, então isso vai acontecer desse processo. E vai acontecer, né? O respeito aos animais. Então é muito interessante essa técnica, e com uma característica, por que usar porco, né? Por que não outro animal? O mais próximo do humano é o macaco. O mais próximo. Só que os macacos já enfrentam um processo de extinção, não tem muito, então como é que você vai trabalhar com eles se já está mais difícil? Por que o porco? Porque crescimento rápido, pensando nesse modelo, né? Crescimento rápido, ele atinge um peso adulto por volta de 80 quilos, que é semelhante ao ser humano, e o coração dele, alguns órgãos, coração, fígado, rins, principalmente, tem um tamanho muito semelhante ao do humano. E uma anatomia muito semelhante da humana. Então, por isso, essa projeção de futuro para que possa ser utilizada aqui no Brasil. Então, essa conquista da semana passada é um primeiro passo, mas é um passo muito interessante para o futuro de transplantes. Então, muito provavelmente, num futuro próximo, tenhamos a mesma coisa que aconteceu nos Estados Unidos, um transplante de porco, um coração de porco, um rim, enfim, o que quer que seja, um órgão para um humano, linkando essas 2 situações, o porco geneticamente modificado com uma evolução dos imunossupressores. Exatamente. Para que haja uma... Porque o número... né, a gente chega à conclusão, e isso parece até uma obviedade, não tem número de doadores suficientes, porque não são compatíveis. Sim. Né? Não tem a compatibilidade, porque as pessoas são diferentes. Agora, se você pegar um desse que ele não gera a rejeição, a perspectiva é muito promissora. Muito que coisa, hein, professor? Positiva. Puxa.
É a evolução da ciência. Exatamente. Bom, professor, muito obrigado, boa semana para o senhor, até segunda que vem. Obrigado. Obrigado a você que esteve conosco. Segunda-feira que vem a gente volta a falar de saúde com o professor Everson Krum e amanhã tem mais, pode ter. Tchau.